Quando você pesquisa sobre sistemas de produtividade, você acaba encontrando uma infinidade de aplicativos e ferramentas, muitas vezes altamente complexos. Eu sei disso porque eu mesmo já pesquisei e tentei usar alguns desses sistemas. Eu me sentia até meio mal, porque em vez de facilitar as coisas, eu gastava mais tempo para gerenciar isso do que efetivamente produzindo. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu sistema de produtividade, super simples, voltado para pessoas normais. E o melhor, completamente gratuito, sem você precisar assinar nenhum aplicativo. Eu utilizo basicamente duas ferramentas que qualquer um pode ter acesso. São elas, o bloco de notas e uma agenda. E a real é que você não precisa nem ter um celular ou um computador para usar. Você pode fazer como os antigos egípcios faziam e usar o bom e velho papiro. Mas, para facilitar a vida, vamos usar um pouco de tecnologia. Todo celular basicamente tem esses dois aplicativos já nativos, um bloco de notas e uma agenda. Então não tem desculpa para não utilizar. E antes da gente partir pro conteúdo, já deixa o like aqui embaixo que me ajuda demais no crescimento do canal. E agora, vamos lá, começando pelo bloco de notas. Acho que esse foi um dos hábitos que mais me ajudou no quesito produtividade. Eu criei o hábito de toda noite, antes de dormir, abrir o bloco de notas do meu celular e listar o meu dia seguinte. Eu coloco o horário e cada atividade que eu preciso desempenhar. Eu coloco tudo, até horário de almoço, horário livre, horário de leitura, tudo. As atividades referentes ao trabalho, eu ainda gosto de colocar em negrito e sublinhado, para deixar mais destacado. Esse hábito ele me dá muito mais clareza do que eu preciso fazer no dia seguinte e reduz a ansiedade à noite, porque eu sei exatamente quais são as pendências e que elas estão ali para serem resolvidas logo no dia seguinte. Então eu posso relaxar e dormir mais tranquilo. Esse simples hábito me ajudou demais no quesito produtividade nos meus dias. Mas se você ainda tá meio cético com relação aos benefícios, se liga só nesse estudo de 2018. Nele os pesquisadores recrutaram participantes que foram divididos em dois grupos. Um grupo experimental e o outro o grupo de controle. O grupo experimental ele foi instruído a criar uma lista detalhada de tarefas para o dia seguinte, enquanto o grupo de controle não recebeu essa instrução. Os participantes eles foram avaliados em termos de ansiedade relacionada ao trabalho e desempenho em tarefas designadas. Foram utilizadas medidas psicológicas padronizadas para avaliar a ansiedade e o desempenho foi medido pela quantidade e pela qualidade das tarefas concluídas. O estudo acompanhou os participantes ao longo de várias e várias semanas, monitorando como a prática de criar a lista de tarefas influenciou na ansiedade e no desempenho ao longo do tempo. O grupo que criou a lista de tarefas regularmente apresentou uma redução significativa de ansiedade em comparação com o grupo de controle. E eles também demonstraram um melhor desempenho em suas tarefas, sugerindo que a organização antecipada e a clareza sobre o que precisa ser feito ajudaram a reduzir a incerteza e o estresse. Um outro estudo publicado em 2017 investigou o impacto de escrever uma lista de tarefas antes de dormir na qualidade do sono e na preocupação noturna. Os participantes eles foram selecionados entre indivíduos que relatavam dificuldades com sono devido a preocupações sobre tarefas pendentes. O estudo envolveu um experimento controlado, onde um grupo foi instruído a escrever uma lista de tarefas do que precisava realizar no dia seguinte, enquanto o outro grupo foi instruído a escrever sobre eventos passados ou a não escrever nada, o grupo de controle. A qualidade do sono foi medida por dispositivos de monitoramento do sono, e também questionários de autorrelato sobre a latência do sono, a frequência de vezes que eles acordavam à noite, a sensação de descanso ao acordar, entre outros fatores. Além disso, os níveis de preocupação foram avaliados antes de dormir por meio de uma escala de autorrelato que mediam a intensidade e a frequência desses pensamentos preocupantes. Agora vamos aos resultados. Os participantes que escreveram a lista de tarefas antes de dormir relataram uma latência de sono mais curta, ou seja, eles adormeceram muito mais rápido. Eles também acordavam muito menos vezes durante a noite e apresentavam menores preocupações antes de dormir em comparação com os outros grupos. O estudo concluiu que externalizar as tarefas e as preocupações para o dia seguinte ajudou a aliviar a carga mental, promovendo um sono muito mais tranquilo e restaurador. Bom, eu confesso que eu comecei esse hábito muito antes de saber sobre esses estudos científicos, mas ele me fez tão bem na minha vida que depois eu resolvi pesquisar os motivos neurocientíficos disso. E além desses dois estudos que eu citei, existem vários outros. Mas para mim, esses são os principais benefícios. E agora, vamos para a segunda ferramenta, a agenda.
Para mim, todo mundo deveria ter uma agenda, todos os compromissos organizados fora da sua cabeça, sem ficar ocupando a sua memória de trabalho. Eu particularmente não gosto da agenda do meu celular, então eu uso a ferramenta do Google Agendas, que também é gratuita, bem fácil de usar e dá para acessar de qualquer dispositivo com acesso à internet. Ah, mas Pedro, se você já coloca as tarefas no bloco de notas, para que usar a agenda? Bom, o bloco de notas tem algumas limitações. A principal delas é que ele não manda notificações de atividades importantes e acaba ficando muito bagunçado se você tiver que colocar compromissos de vários dias para frente. Então, eu uso a agenda para colocar todos os compromissos importantes e que estão além do dia seguinte. Seja uma reunião, um evento, um aniversário, eu coloco no Google Agendas na data e no horário e ainda defino um lembrete para ser avisado antes. Quando é algo muito importante ou algo que vai acontecer muitos dias para frente, eu coloco um lembrete no dia anterior para ele me avisar e eu não ser pego desprevenido. E também coloco um lembrete algumas horas antes. Eu também gosto de utilizar uma padronização de cores, de acordo com o tipo de compromisso e a escala de importância. Quando você tem uma agenda bem organizada, você tem uma visão mais macro de como você está utilizando o seu tempo. E como diz aquela frase, diga-me como gasta o seu tempo, que eu te direi onde estão as suas prioridades. Você pode falar o quanto quiser que a sua prioridade é o seu crescimento profissional, o seu estudo ou um projeto que está começando do zero. Mas o que vai dizer mesmo qual é a sua prioridade é a sua alocação de tempo. Sem contar que com o uso da agenda, você passa a aprender a gerenciar muito melhor a sua rotina, a organizar a sua vida como um todo. E isso por si só já te torna uma pessoa muito mais produtiva. Um último estudo muito interessante que eu quero citar nesse vídeo foi chamado de O Impacto das Estratégias do Gerenciamento do Tempo. Esse estudo foi conduzido para examinar a relação entre o uso de uma agenda ou diário e a procrastinação, com o foco em como estratégias de gerenciamento do tempo e a organização diária podem ajudar a combater a tendência de adiar tarefas. Os pesquisadores eles recrutaram um grupo bem diversificado de participantes, incluindo estudantes universitários e profissionais de diversos setores. Os participantes eles foram divididos em dois grupos principais: aqueles que usavam agendas ou algum tipo de diário regularmente e aqueles que não tinham o hábito de usá-los. Ao longo de várias semanas, os participantes foram solicitados a manter um registro detalhado das suas atividades diárias e das tarefas que eles procrastinaram. Eles também preencheram vários questionários que mediam os seus níveis de procrastinação, estresse e satisfação com o trabalho realizado. Além disso, os participantes que usavam agendas receberam instruções adicionais sobre como dividir grandes tarefas em etapas menores, mais gerenciáveis, anotando essas etapas em suas agendas. E o resultado? O estudo encontrou uma correlação significativa entre o uso regular de agenda e a redução da procrastinação. Os participantes que utilizavam suas agendas para planejar e dividir as suas tarefas diárias em etapas menores mostraram uma diminuição bem clara na tendência de procrastinar. Aqueles que usaram estratégias de gerenciamento do tempo, como por exemplo a segmentação de tarefas e a priorização, relataram sentir menos sobrecarga e ansiedade em relação ao trabalho a ser feito, o que contribuiu para uma maior disposição para iniciar e concluir a tarefa. Além disso, esses participantes também relataram maior satisfação com o trabalho realizado e menor estresse relacionado ao cumprimento dos prazos, em comparação com aqueles que não usavam agendas ou não adotaram essas estratégias. Ou seja, o estudo concluiu que o uso da agenda ou do diário, quando combinado com estratégias eficazes de gerenciamento do tempo, é uma ferramenta poderosa para combater a procrastinação. Essa prática ajuda a criar uma estrutura clara para o seu dia, tornando as tarefas muito mais gerenciáveis, menos intimidantes, o que por sua vez facilita o início e a conclusão das atividades planejadas. Consequentemente, diminui consideravelmente o índice de procrastinação. Inclusive, se você tem problema com procrastinação, eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu ensino 5 técnicas comprovadas que vão te ajudar a reduzir a procrastinação na sua vida. Eu vou deixar esse vídeo fixado no card aqui em cima para você assistir depois. E essas são as duas ferramentas bem simples, bem fáceis de utilizar, que eu utilizo no meu dia a dia e melhoraram demais a minha produtividade: o bloco de notas e a agenda. E vale dizer que elas são complementares. Por exemplo, antes de preencher o bloco de notas com as atividades do dia seguinte, eu sempre consulto a minha agenda para ver quais os compromissos que tem marcado lá para o dia seguinte. São 2 passos bem simples que tornaram a minha rotina muito mais eficiente. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários quais técnicas, ferramentas ou aplicativos
você costuma utilizar para melhorar a sua produtividade. E também eu peço para você deixar uma sugestão de tema para os próximos vídeos. Antes de sair desse vídeo, eu peço de coração para você deixar aquele like aqui embaixo que fortalece demais o crescimento do canal, me dá essa força aí, não te custa nada. E claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito para não perder os próximos conteúdos. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.